Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Bianca Falaschi, do marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Qual é a válvula de expansão termostática ideal? Com o professor Léo Souza e a engenheira Kedma Farsura. Esperamos que este tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos a sua presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos nossos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo esse campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível ou então agendar uma reunião com o time de vendas enviando o e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar este webinar em suas redes sociais e se inscreverem em nossa newsletter. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso tenha interesse em falar mais sobre o assunto do webinar e agendar uma reunião com o time de vendas, você pode clicar no ícone ou imagem indicados pela seta. Fale conosco. Agora, passo a palavra ao Léo para que possa seguir com a apresentação e, finalizando, não se esqueçam de fazer o download dos certificados de participação ao finalizarem este webinar. E também responderem à pesquisa de satisfação. Tá bom? Obrigada. Olá, pessoal, todos. Muito boa tarde, o professor Léo aqui. Fico muito feliz e honrado de poder participar de mais essa webinar agora nesse mês, então, de setembro. É um imenso prazer, um grande privilégio poder compartilhar esse tempo aqui com vocês aqui. É um tempo, com certeza, é um investimento, que podemos dizer assim, todo o nosso tempo que nós dedicamos, né, para a busca de conhecimento, troca de informações, compartilhar, né? Tudo isso fortalece ainda mais o nosso vínculo na questão da refrigeração, especialmente com os nossos produtos Danfoss, e ficamos muito contentes. Obrigado mais uma vez a toda a equipe da Danfoss, a todos aqueles que colaboraram para que a nossa webinar realmente seja um grande sucesso. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto aí muito interessante, que é o carro, vamos dizer assim, que é o carro-chefe da Danfoss, né? Um dos carros-chefes, podemos assim dizer, que é a válvula de expansão. E se a gente for observar, né, a gente vai ver em alguns slides aqui, desde muito tempo, né, os dispositivos de expansão, eles realmente são de grande importância para um sistema de refrigeração. Eles fazem parte daqueles 4 componentes, além do próprio fluido refrigerante, né? Temos aí o compressor, condensador, evaporador e o dispositivo de expansão. Nós vamos falar basicamente sobre a válvula de expansão termostática da Danfoss e vamos ver como nós podemos selecionar com o software que a Danfoss possui, que é o Cool Selector. Então, se você realmente quer aprender como selecionar, desde então, né, entre no site da Danfoss, baixe o software, né, faça ali algumas simulações que você realmente deseja para a questão de aperfeiçoamento, de aprendizado, ou se não, só então se cadastrar, né, se colocar à disposição para fazer o curso então na Danfoss, na fábrica em Osasco, que você realmente vai tirar muito proveito também com o laboratório na prática. É algo realmente sensacional. Legal? Então, vamos lá para a nossa webinar. Vamos falar aí sobre válvula de expansão, pessoal, e que podemos dizer assim, já de 1933, né, o senhor Max Clausen aí, como a grande evolução, né, da válvula de expansão. E o dispositivo de expansão, vamos dizer assim. Lembrando que a gente tem aí por diversos tipos de dispositivo de expansão. A gente tem aí desde orifícios calibrados, que são os capilares, passando pela válvula de expansão, válvula eletrônica e por aí vai. A gente vive num mundo onde a tecnologia, né, o avanço tecnológico, ele é muito grande. Então, pessoal, não dá para a gente poder
ficar talvez preso no passado, né? Então, imagine, hoje, na era que estamos vivendo, né? Talvez ficar preso a algo um pouco mais passado, simplesmente com capilar. Imagine hoje, né? Sistema de refrigeração, então não daria. Então, já desde 1933 aí, a característica, né, da válvula de expansão, né, com a evolução tecnológica, né, ela sendo mecânica, hoje a Danfoss também possui seus dispositivos de expansão agora de modo eletrônico, com uma tecnologia embarcada dentro desse sistema realmente imenso, né? Mas tudo, então, parte de um princípio, e a gente vai ver aí, então, podemos dizer que a válvula de expansão termostática, com certeza, foi uma evolução muito grande para o sistema de refrigeração comercial, também, né, podemos dizer assim, né, com a própria Danfoss, né, que a Danfoss foi cada vez mais evoluindo, então, a sua válvula de expansão, trazendo, então, tecnologia e sofisticação para os seus técnicos, para clientes, para que todos realmente tirem aí o máximo de proveito possível. Legal? Qual é a finalidade? Podemos dizer assim, né? Qual é a real finalidade? Qual que é o grande objetivo, né? Qual é a grande meta da válvula de expansão termostática, né? Nós podemos fazer até outros webinars, tá, pessoal? Falando sobre o que nós temos futuramente de tecnologias, né? Mas vamos nos concentrar basicamente no que é cotidiano de todos nós. Técnicos em campo, professores, alunos, nós vamos encontrar em grande quantidade as válvulas de expansão termostática. E, basicamente, a finalidade dela é fazer essa redução da queda de pressão no ciclo e expandindo o fluido refrigerante. Então, lembre-se que ela está vindo, então, fluido refrigerante líquido. Nós vamos ver até alguns slides aqui, que nós iremos revisar, né, basicamente aquele ciclo, né? É muito importante que a gente sempre faça isso. Revise por quantas vezes, né, se for possível, o ciclo, para que venhamos a entender. E cada vez que a gente observa, cada vez que a gente olha o ciclo, a gente sempre vai aprender algo mais. Então, basicamente, qual é a finalidade dela? Fazer a queda da pressão. A válvula de expansão, então, termostática, é ela que vai fazer com que venha a ter essa diminuição completa lá da minha pressão que está vindo do meu condensador ao evaporador. Essas pressões, elas não são as mesmas, tá, pessoal? É muito importante a gente deixar bem claro isso. Eu tenho um valor de pressão na entrada da minha válvula de expansão e um valor com essa queda de pressão entrando no meu evaporador, com uma pressão completamente diferenciada. Então, basicamente, o que eu preciso entender? Qual é a finalidade? Válvula de expansão termostática realiza a queda da pressão no meu ciclo, certo? Então, preciso fazer com que essa pressão ela baixe, venha diminuir, expandindo. E aí, quando ela passa, então, pela minha válvula, ela vai expandir o fluido refrigerante. E aí, né, ele vai se transformar. Mais uma vez, eu vou ter aí uma troca da minha matéria. Promove, então, essa expansão do líquido, fluido refrigerante líquido, em líquido mais gás, e controla a vazão do fluido refrigerante lá no meu evaporador. Legal? Então, vamos lá. Realiza essa queda de pressão lá no meu ciclo, expandindo, então, o meu fluido refrigerante. Um ponto, beleza? Segundo, promove essa expansão nessa minha vazão. Ela vai ter esse controle. Então, eu preciso injetar fluido refrigerante? Eu preciso? Não preciso? Então, ela faz esse controle, porque o último ponto lá, só adiantando aqui, ó, ela que vai fazer o ajuste do fluxo do fluido refrigerante dentro do evaporador em função do superaquecimento. Abrir a válvula, fechar a válvula, não necessariamente, mas o que a minha válvula faz? Ela faz essa função de poder controlar, então, o meu superaquecimento. Só deve expandir fluido na forma líquida. Por exemplo, a gente tem feito algumas webinars, vocês devem ter observado, um componente extremamente importante, até mesmo antes da válvula. Alguém lembra? Se vocês quiserem fazer até um joinha e tudo mais aí. Pessoal, nosso visor de líquido é extremamente importante, porque eu consigo enxergar visualmente, na minha válvula de expansão termostática, eu não consigo enxergar visualmente ali. Mas eu tenho um componente antes que vai fazer, ou que vai me deixar assim alerta, se é que está indo líquido. Então, visor de líquido, e nós estamos fazendo vários rios com dicas, damos para você, então, que precisa de ter conhecimento. É muito legal que você acompanhe todo esse nosso
esforço em poder sempre dar o melhor para vocês de conhecimento, de assimilação técnica. Podem também deixar comentários, isso vai fortalecer muito, legal? Então vamos lá. Qual é a ideia? No visor de líquido, passar somente fluido refrigerante na forma líquida, e na minha válvula, na minha entrada de válvula, só precisa ter fluido na forma líquida. Legal? Deve expandir fluido na forma líquida. Então, preciso fazer essa minha queda de pressão, fazer essa expansão na forma líquida, líquido e gás, e promover, então, a minha vazão, controlar o meu superaquecimento. Então, vou injetar mais fluido refrigerante ou isso ou vou diminuir? Eu coloco mais fluido, então, dentro do meu evaporador, ou vou reduzir essa quantidade de fluido? Quem faz esse papel? Válvula de expansão termostática. Ela é responsável por isso, legal? Pelo superaquecimento, beleza? E aí, sobre superaquecimento, a gente vai realmente falar bastante, não nessa webinar, mas a gente tem preparado um material muito legal para que vocês realmente possam ter conhecimento, adquirir mais conhecimento e compartilhar, legal? Vamos só fazer aqui um resumo bem básico aqui, só para que a gente possa entender. Lembra daquele nosso ciclo do fluido refrigerante? Dos nossos 4 componentes básicos, nós temos aí compressor, nós temos o condensador, o dispositivo de expansão e o evaporador. E é claro, o fluido refrigerante circulando, então, fazendo a troca da matéria em todos esses nossos componentes. Fluido refrigerante na forma de vapor saindo do meu compressor, ele vai sair com uma alta pressão, uma alta temperatura. Vai chegar um determinado momento que, com o meu condensador, com o meu ventilador ali, eu vou fazer com que esse fluido, ele transforme, né? Ele pode dizer assim, ele mude de característica, mude de matéria pela primeira vez. Então, ele vai sair da forma de vapor e vai se transformar na forma líquida. E aí, nesse ponto aqui, ó, vou marcar para vocês, não sei se vocês vão conseguir, me dá uma só ajuda pessoal aí que está por detrás. Não sei se vocês conseguem observar, só me diz aí se está marcado certinho. E aí, nesse ponto aí, a gente tem um fluido refrigerante aí na forma líquida. Por quê? Porque o nosso condensador, ele criou um papel realmente muito importante, que é de fazer essa transformação. E aí eu tenho agora a minha expansão. Olha que legal, pessoal. Esse meu fluido refrigerante na forma líquida, passando, então, entrando, né, pelo meu dispositivo de expansão, ele irá sair aí, ó, expandido, então, no meu evaporador. E o nosso evaporador, ele tem a propriedade de poder absorver esse calor do ambiente. Legal? Então, é muito importante selecionarmos bem, é muito importante entendermos, por exemplo, qual é a carga térmica para isso. É especialmente importante entendermos quais são temperaturas que eu preciso fazer com que o meu ambiente venha a atingir para que possa ter, né, assim, pode dizer, valores em que eu preciso conservar um produto, ou posso congelar, estocar e por aí vai. Então, basicamente, entro com o fluido refrigerante na forma líquida, ele vai sair expandido, mas nada se compara a esse nosso ciclo básico aí. Então, o dispositivo de expansão, ele vamos dizer assim, ele não tem como, né, nós podemos excluir isso. Legal, válvula de expansão termostática, nossa da Danfoss, é uma válvula mecânica, mas 100% confiável, certo? O dispositivo de expansão do tipo capilar, ali eu só tenho ali um valor fixo, né? Até mesmo de superaquecimento, né? De quanto ele vai expandir. Agora, na válvula termostática, não, eu consigo fazer essa regulagem. Isso é de extrema importância. Lembrando, sistemas de refrigeração comercial, eles são dinâmicos. Eles são dinâmicos. Talvez eu vou estar vai chegar um determinado tempo que eu vou estar com a minha temperatura de um jeito, pode acontecer que esteja a minha temperatura em outro, e tudo isso vai oscilar. E a válvula de expansão vai fazer, então, esse ajuste, vai fazer essa modulação de acordo com o superaquecimento que vai estar lá no finalzinho. Beleza? Então, basicamente, pessoal, o nosso ciclo ele é fundamental. A gente não consegue entender, né, ou talvez até mesmo o resto do nosso conteúdo que nós vamos falar, se o ciclo basicamente não tiver aí na nossa veia. E como é que isso vai funcionar? Vamos lá. Como é que é o princípio de funcionamento aqui? Eu tenho, na minha válvula de expansão, eu tenho ali o nosso orifício, eu tenho algumas
eu tenho a nossa agulha, tá? Eu tenho um diafragma, eu tenho um bulbo. Tudo isso vai compreender a válvula de expansão. E ela vai trabalhar sempre dessa forma, né? Eu tenho a pressão aí que eu tenho no bulbo versus a pressão da mola e a pressão do evaporador. Então, quer dizer, eu vou trabalhar com contrapressões uma outra. Vou mostrar na prática aqui para vocês. Ó, separei aqui ó, uma válvula. Não sei se vocês conseguem ver. Separei uma válvula de expansão termostática para que a gente pudesse entender. Então, dessa forma que ela vai trabalhar. Pessoal, aqui eu vou ter o nosso bulbo, tá? Esse bulbo aqui, ele está de acordo com o fluido refrigerante que vai ser utilizado. Isso é um ponto extremamente importante. Professor, e se eu fizesse um retrofit, talvez pegasse uma câmera que trabalhasse com fluido tal, e agora colocasse, por exemplo, aqui a 407 ou 400A ou outro fluido, né? Isso vai funcionar? Não vai funcionar, galera. Não vai funcionar. Vocês vão precisar fazer a troca da válvula, certo? Ah, mas se eu só também trocasse o orifício, não vai funcionar assim. Até porque, como a válvula de expansão termostática, ela trabalha com essas pressões, né? A pressão do bulbo, a mola e a pressão que está no evaporador, e esse bulbo aqui, eu tenho um fluido refrigerante de acordo com a válvula selecionada. Imagine só, então eu vou passar fluido refrigerante de um estado, né? E o bulbo vai ter outro fluido refrigerante. Então, não é compatível. O ideal é que realmente faça essa troca. E ela vai trabalhar dessa forma, né? Aqui, ó, vou só mostrar para vocês. Vai trabalhar sempre assim. Quando ela estiver equilibrada, vamos dizer assim, quando ela já chega aí num estado de equilíbrio, essas pressões elas vão ser iguais, tá? Tanto a pressão do bulbo como a pressão da mola, uma pressão do evaporador. Bom, cheguei num determinado tipo de valor que a minha válvula não precisa mais nem abrir nem fechar. Ela vai trabalhar, então, né, numa forma retilínea. Então, o meu diafragma está paradinho ali. Agora, quando esse meu bulbo, né? Vou voltar aqui para vocês. Quando esse meu bulbo aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Só mostrar para vocês. Pá, aqui, ó. Vou pegar minha caneta. Quando esse meu bulbo aqui bem fixado, nós vamos mostrar para vocês a importância de fixação e a fixação, a importância dela na própria tubulação. Qual é a tubulação? Qual é o lado aonde eu vou colocar esse meu bulbo para poder fixar, para que eu possa ter a leitura correta, tá? Quando esse meu bulbo aqui, ele começar, então, a criar um certo volume, então, ali, aumentando, então, a temperatura, aumentando essa pressão, o que vai acontecer? A pressão de bulbo começa a empurrar para baixo. Começa a se empurrar para baixo, e quando esse meu bulbo, né, quando a força do bulbo aí, ele for maior, eu vou começar a abrir, fazer a abertura, então, da minha válvula. E aí o fluido refrigerante, aquele meu fluxo, ele começa a passar ali por dentro. Joia? Quando, vou mostrar aqui para vocês, ó, passando aqui de slide. Quando esse meu bulbo, a pressão do bulbo, no caso, né, para que haja um fechamento, quando ele começar a for menor, no caso, a pressão, então, da minha mola e a pressão do meu evaporador começar a ser maior, esse meu bulbo aqui, ele começa a perder essa pressão e começa a fechar. E aí, todo esse meu êmbolo aqui na parte de dentro, né, tanto da minha agulha como o meu diafragma, lembrando que essa aqui é uma válvula termostática com equalização interna. Nós também temos válvulas termostáticas com equalização externa, tá? Podemos falar também a respeito sobre esse tipo de válvula. Quando ela começa, então, a pressão da mola, ela começa a exercer essa pressão e a pressão do evaporador, né? Do meu evaporador, eu começo, então, essa minha mola começa a, então, perder a pressão e começa a fazer ali o fechamento. Não preciso injetar tanto fluido refrigerante lá no meu evaporador. Legal? Só passar aqui para vocês, então, basicamente a gente tem aqui, ó, pressão da minha mola, pressão do evaporador. Está em equilíbrio? Ok, tudo beleza, funcionando. Preciso abrir, no caso, né? Preciso abrir. Lembrando, quem é que vai mandar essa informação? Pessoal, é o bulbo, hein? O bulbo é de grande importância. Vou mostrar aqui para vocês o bulbo, ó. Vamos lá, aqui, ó, pessoal. Olha aqui. O bulbo ele é de grande importância. Então é ele que vai fazer
com que essa pressão, então, aqui do meu bulbo, tá? Cria uma pressão nesse meu diafragma, e à medida que eu começar a empurrar esse diafragma para baixo, essa minha mola, eu começo a ter uma abertura. Fluido refrigerante, ele vai passar, né? Aqui, ó. Ele entra com uma alta pressão, né? Ele está entrando aqui uma alta pressão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ver se ficou legal aí, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Só tirar a tampinha deles aqui para que a gente possa entender. Então, aqui, ó. Fluido refrigerante entrando na parte aqui, ó, de baixo, tá? Da minha válvula de expansão. E ele vai sair bem aqui nesse meu outro lado. Legal? Então, vou entrar com uma alta pressão aqui, vindo lá do meu condensador. Até então aqui, ó, pessoal, eu tenho uma alta pressão, certo? Alta pressão aqui, ó. Alta pressão. Legal? E à medida que passa, então, por essa agulha, por esse orifício, e faz todo esse caminho, o fluido refrigerante ele começa a ser expandido, saindo nesse outro lado aqui. Muito importante. Válvulas termostáticas da Danfoss podem ser tanto de rosca, como também de solda. Isso vai depender da família que você estiver selecionando. Tá? Então, se for rosca, vocês vão precisar fazer na tubulação uma flange. Legal, faça a flange certinha, né? Para que não tenha nenhum tipo de problema concernente a vazamento, né? Talvez perda de pressão, qualquer outra coisa assim. Vamos lá, outro detalhe muito importante. Em todos os meus orifícios, pessoal, eu tenho aqui uma peneira. É muito importante a gente também poder destacar isso. Essa peneira, cuidado. Na hora quando você for fazer uma abrasagem, né? Ah, professor, mas preciso fazer isso sempre. Brasagem sempre com passagem de nitrogênio. Não tem como. Boas práticas. Precisamos aplicar as boas práticas. Então, vou passar nitrogênio no meu sistema de tubulação da minha linha frigorígena, nitrogênio, tá? E é importante o nitrogênio, porque se nós não fizermos isso, o que vai acontecer na hora quando eu não estiver passando nitrogênio? Eu posso fazer com que todo esse meu essa minha limalha, né, essa minha borra que pode acontecer, né, pela parte interna da minha tubulação, ir talvez até mesmo para essa peneira, ou contaminar. Ah, mas vamos colocar em outras situações aqui, né? Vamos mudar o estado. Fiz talvez uma troca de um compressor, qualquer outra coisa assim. Tudo isso a gente vai precisar ter o cuidado, né? Porque uma vez que eu tenho essa peneira, vamos dizer assim, que é como se fosse um filtro, né? Não permitindo com que corra-se limalha, porque qualquer coisa que realmente possa entrar aqui, pessoal, na minha válvula de expansão termostática, aqui na minha agulha, é complicado. É muito difícil, né? A gente talvez querer manter um sistema de refrigeração se não seguir boas práticas, ou se houver sujeira, né? Ou até mesmo algum tipo de contaminante, qualquer outra coisa que passe pela minha válvula de expansão. Legal? Então vamos só retomar aqui o slide que a gente estava aqui mostrando para vocês. Então, basicamente, vai trabalhar nessa força e contra-força, abrindo e fechando, fazendo com que eu tenha aí essa força contrária, exercendo então pressão sobre a minha mola. Beleza? Só passar aqui para vocês, aqui ó, como eu mostrei para vocês, sobre a minha equalização. Eu tenho uma equalização interna. Ah, professor, quando é que eu vou usar uma válvula de expansão termostática com equalização externa? Quando talvez houver uma perda de pressão no próprio evaporador. Aí o ideal, né? Kedman pode estar até, de repente, para poder nos auxiliar aí, uns 3 PSI com a queda de pressão no evaporador. Eu preciso fazer com que haja uma equalização. E aí eu uso uma válvula de equalização externa. Mas basicamente o que nós estamos falando aqui é interna, tá? Pessoal, o que nós queremos destacar aqui é todas as válvulas de expansão termostáticas da Danfoss, elas são identificadas por impressão a laser. Cuidado com a válvula que você for usar. Cuidado na hora da compra. A gente está vivendo uma época aí que o pessoal tem se deixado levar, né, por muitos, talvez até mesmo no que se vê, né, no valor. Não. Todas as válvulas da Danfoss são
fabricadas aí, ó, tem uma identificação por impressão a laser. E o que vai ter nessa identificação? Vamos lá. Eu tenho aqui a família da própria válvula, legal, e o fluido refrigerante, certo? Também nós vamos ter aqui o valor que ela vai trabalhar, a temperatura, a faixa de temperatura que ela vai trabalhar. A faixa, no caso, fala a faixa de temperatura de evaporação. Então, tem informações extremamente importantes. No meu caso aqui, eu tenho essa daqui, ó, 404A. Então, eu vou utilizar na unidade condensadora, fluido refrigerante 404A, válvula 404A, o bulbo vai ter também um fluido refrigerante com 404A. Legal? Então, assim, cuidado com falsificações, né? Podemos dizer assim no português mais claro. Cuidado com o que você vai estar adquirindo, comprando. Isso é de muita importância, porque todas as válvulas da Danfoss têm essa impressão a laser. E a minha equalização interna basicamente aqui. Então, nesse meu empurra, vamos dizer assim, empurra e puxa, né? Força contra força da minha mola, do meu diafragma, a caneta. Deixa eu só marcar aqui para vocês, para que a gente possa... Aqui, ó, nesse ponto aqui, como vocês estão observando, né? Eu tenho aqui, ó, uma equalização. Ela vai se equalizar internamente. Certo? E aí, nessa equalização, logicamente, o meu evaporador, eu não tenho essa perda de pressão, né? Não estou perdendo pressão internamente e externamente. E esse meu equalizador interno aí, ele vai fazer justamente esse controle dessa minha vazão. Claro, feito o ajuste correto do superaquecimento. Tá? Lembrando que o superaquecimento, a válvula de expansão termostática, ela controla esse superaquecimento. Tá? E se o superaquecimento estiver alto, se o superaquecimento estiver baixo? Claro, a gente vai colocar termômetros em locais específicos, fazer essas medições, né? Fazer o ajuste que for necessário, né? Fazer a correção necessária. Esperamos aí algum tempo. Precisa fazer de novo? Mais uma vez, até que a gente realmente consiga achar o valor ideal, o valor correto aí do nosso superaquecimento. Beleza? Mostrando aqui para vocês o que a gente tinha até mencionado um pouquinho antes, né? Adiantamos aqui, mas para que a gente pudesse, então, ter uma visão um pouco melhor, uma visão mais panorâmica. Então, ela com uma equalização interna, o meu bulbo ele precisa ficar certinho lá, ó, lá no meu final do evaporador, né? Lá no final do evaporador. Professor, mas será que essa minha mola aqui, pessoal, ela vai dar lá no meu final do evaporador? Pessoal, claro que isso vai funcionar, pelo amor de Deus, vamos lá. Tem o meu evaporador, a válvula aqui, ó, bem próxima, né, do meu evaporador, né? Esse bulbo, ele vai ficar na saída, no tubo de sucção, no tubo que vai estar retornando, no tubo que está voltando para o compressor. Legal? Então, eu tenho aqui, ó, capilar suficiente para esticar, colocar e fazer a fixação correta. Outra coisa muito importante, né? Não está aqui no nosso script aqui, mas eu quero, né, dar uma dica muito valiosa para vocês. Pessoal, a válvula solenoide, ela precisa ficar o mais tanto próximo da minha válvula de expansão. Não coloque, né, cuidado com a válvula solenoide completamente distante da minha válvula solenoide. Por quê? Quanto mais distante a minha solenoide ela tiver da minha válvula de expansão, o que vai acontecer? Lembra que até aqui eu tenho fluido refrigerante na forma líquida, mas com pressão, uma alta pressão. Então, se a minha essa válvula solenoide, né, ela fechada, né, na hora do recolhimento para o pump down, na hora quando ela abrir, o que vai acontecer? Todo esse meu fluido refrigerante com alta pressão, ela vai vir aqui, ó, e puff. Com o tempo, ela vai danificar, é o que a gente chama de golpe de Ariete. Vai danificar, então, internamente a composição da minha válvula, danificar aqui a própria peneira, a agulha, né, o diafragma. O ideal é, quanto mais próximo a minha válvula solenoide da minha válvula de expansão, para que eu possa diminuir completamente essa abertura e fechamento da minha solenoide e a injeção de fluido refrigerante com pressão aqui. Se eu diminuir essa pressão exercida, não a pressão de condensação, tá, pessoal? A pressão que o meu fluido vai estar, né? Ele vai vir numa velocidade tão alta que ele vai bater aqui.
Então, quanto mais próximo, melhor. E nesse caso aí da imagem que a gente está observando, então o bulbo aí, como mostrei para vocês, esse meu bulbo isolado, né? Vou até mostrar aqui, ó, compartilhar com vocês. O meu bulbo isolado aí, ó, da forma como vocês estão vendo, ele vai ser de grande importância, porque essa minha equalização interna vai depender de N fatores. Um deles é a colocação certinha, o isolamento, beleza? O isolamento desse meu bulbo, tá? A colocação da minha presilha. Lembrando, quando você faz a compra da válvula, da expansão termostática nossa, da Danfoss, ela vai vir com essa presilha, justamente a que vocês estão vendo na imagem, tá? Pessoal, não coloquem o outro produto, como, por exemplo, eu já vi bastante, né? Aquelas abraçadeira rabo de gato, como o pessoal diz, né? Abraçadeira Hellman, né? Qual que é a ideia? Observe que essa aqui é uma peça metálica, não sei se vocês estão conseguindo observar direitinho aqui, eu tenho uma peça metálica com uma presilha. A minha tubulação é a tubulação de cobre. É uma tubulação de cobre, aonde vai estar passando o fluido refrigerante, né? Claro que está voltando ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui no meu bulbo, lá no finalzinho, eu já preciso ter o meu fluido refrigerante aqui já vapor. Não mais líquido. Líquido. Vou colocar minha canetinha para vocês aqui, ó. Então aqui, ó. Aqui eu tenho fluido refrigerante na forma líquida, aonde ele vai se transformar depois de líquido, mais líquido e gás, até com que lá no meu finalzinho, lá do meu evaporador, eu tenho fluido na forma de vapor. Eu ganho, então, um calor adicional para que isso realmente possa voltar para o meu compressor na forma de vapor. Então, preciso usar, né? Não jogue fora, não desperdice, né? Não faça qualquer outra coisa, então, com o suporte que vem para fixação do bulbo, tá? Da minha válvula termostática. E no finalzinho, a gente poder fazer essa fixação de modo correto, como vocês estão vendo aí, ó. Tá? Fixação é extremamente importante. Mas, professor, mas como é que eu vou fixar? Vamos lá, pessoal. Eu tenho posições para que isso possa ser feito, tá? Se vocês observarem na imagem aí, ó, por exemplo, do lado direito, eu tenho aqui a questão das minhas tubulações, tá? A bitola das tubulações de acordo com horas. Se você for observar esse meu, como se fosse um relógio, vamos dizer assim, né? Aqui, ó, como se fosse um relógio, onde nós observamos a hora, né? Aí eu tenho 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e por aí vai. É a fixação, como vocês vão estar observando aqui, ó. Aqui, ó, a fixação, tá? Caso eu use, por exemplo, aí tubulação, né, de meia a 5/8, observe aí que eu tenho até um certo grau aqui, ó, onde eu posso fazer a fixação. Não sei se vocês estão conseguindo observar. Deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó. Tubulação de meia a 5/8, eu tenho fixação do meu bulbo aqui, ó. Basicamente, 1 hora da tarde, vamos dizer assim, né? Se é que estou dizendo a hora certinha aí. E por aí vai. 3/4, 7/8, 1 polegada em 1/8, né? 1 polegada em 5/8, 2 polegadas em 1/8 e 2 polegadas em 5/8. Então, para cada tubulação, eu vou precisar, então, fazer essa fixação. Modo correto de nós podermos fazer a fixação. Deixa eu só voltar aqui para que a gente possa ter uma visualização um pouquinho melhor. Modo correto aqui, pessoal, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Modo de fixação correto, por favor. No distribuidor? Não. Na entrada? Não. Na saída do meu evaporador. No meu sifão? Não. Depois do sifão? Na minha vertical? Não. Lá no finalzinho, lá, já voltando para o meu compressor? Não. Na saída do evaporador. E de acordo com cada ângulo aí, marcado aí em hora, podemos dizer aí, para cada tubulação correspondente. Professor, então a tubulação que estiver voltando, se for, por exemplo, aí, ó, de 3/4 a 7/8, né? Basicamente eu vou ter aí, ó, entre 2 horas, né? O ângulo um pouquinho aí
mais fechado para minha lateral, 1 polegada em oitavo, 1/5, 1 polegada em oitavo e 1 polegada 5/8, basicamente aí, ó, tipo umas 3,20, no ângulo um pouquinho mais inclinado, para que eu possa ter aí uma sensibilidade maior do meu bulbo, legal? Exemplificando para vocês aí, certo? E aí o isolamento que a gente falou para vocês, né? Para que a minha válvula possa funcionar direitinho, preciso ter esse meu isolamento correto, como vocês estão vendo aí. Evitem, como eu falei para vocês, abraçadeira, evitem, não façam isso, pelo amor de Deus, né? Eu estou mencionando aqui, porque às vezes a gente vê em campo isso, né? Até mesmo fita isolante. Gente, já vi fita isolante, né? Passada ali para poder fazer a fixação. Não façam isso, né? Coloque aí essa presilha e faça assim o isolamento com elastomérico. Proteja esse bulbo. Porque se nós não protegermos, o que vai acontecer? A temperatura real para o superaquecimento ela vai ficar incorreta, porque esse bulbo ele vai estar pegando a temperatura ambiente, e o ambiente vai estar gelado. Vai estar refrigerado, gelado, podemos dizer assim, né? E aí eu vou fazer uma leitura do bulbo incorreta e o meu superaquecimento ele vai ser um superaquecimento errado. Então, preciso colocar então a presilha no ângulo certo, fazer então cobrir esse meu bulbo, né? E aí sim eu posso até prender, mas desde que eu passe um elastomérico, passe um protetor, um isolante térmico, né? Não use isolantes térmicos de má qualidade, né? Cuidado com diâmetros da parede do isolante térmico, isso é de extrema importância, eles têm que estar também de acordo com o valor da tubulação e o correto isolamento. Uma dica muito legal nesse slide aqui, pessoal, né? Uma dica sensacional, não sei se vocês estão observando, né? Vou pedir só para que todo mundo, se estiver achando legal aí, essa dica que vai estar aqui, ó, olha só, dá um joinha aí. Começa a levantar o dedinho assim, achando que tá legal. De uma dica bem legal aqui, ó. Que dica seria essa aqui, professor? Observe que eu tenho um visor de líquido aqui, ó, lá na minha tubulação de retorno, depois do meu sifão, lá na minha sucção. Qualquer ideia? Não posso ter ali naquele ponto ali líquido. Olha que bacana, hein? Aê, rapaziada, é isso aí, pessoal. Nós temos aí, ó, basicamente 29 participantes. Vai deixando um joinha aí, pessoal. Olha só que coisa legal. São boas práticas em que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Até para manutenção. Então, pessoal, a galera de manutenção. Olha aí, galera de manutenção. Ó, vou balançar aqui vocês. Ó. Alô, galera da manutenção. É isso aí. Posso colocar, basicamente, também até mesmo um visor de líquido, porque naquele ponto ali, não pode. Pessoal, repetindo, ó. Não posso ter fluido refrigerante na forma líquida, voltando para o compressor. Alright? Correto? Certinho? Beleza? O pessoal jogou até um coração. Obrigado, hein? Fiz isolamento depois do meu sifão ali, ó. Não posso ter fluido refrigerante. Boas práticas, olha aí, ó. Isso que é realmente uma ótima instalação. Um visor de líquido ali, não vendo fluido refrigerante na forma líquida, tem a minha consciência tranquila. E para a galera de manutenção, só em olhar, você já consegue, então, entender, né, o próprio exemplo, né, de boas instalações. Legal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma prática bem bacana aqui. Se vocês quiserem, vocês podem fazer essa anotação, né? Sugiro. Vou deixar aí que vocês peguem aí papel, caneta, claro, se não tiverem, né? Ou se já tiverem, pode pegar papel e caneta aí. O professor vai dar um tempinho. Não vai demorar muito, não. Mas eu queria que vocês pudessem fazer essas anotações para o uso do Cool Selector, tá? Se vocês quiserem baixar o Cool Selector, pessoal, aqui, ó. Só entrar, então, no site da Danfoss. Cool Selector está sempre atualizando. Cool Selector é uma ferramenta de trabalho para você técnico que trabalha com refrigeração comercial. É indispensável para o seu dia a dia. Pessoal, não tem como nós ficarmos calculando tudo na mão. Daria para fazer isso? Daria para fazer cálculo tudo na mão. Mas olha só quanto tempo nós iríamos dispensar para fazer tudo isso na mão. Então, a Danfoss, né,
sabiamente. Obrigado, Danfos, obrigado a toda a galera de engenharia que proporcionou a todos nós, técnicos, um software realmente da hora. Um software aí que ajuda na seleção de unidade condensadora, cálculo de carga térmica, tubulações, válvulas de expansão eletrônica. É uma gama de informações que nós temos aí para fazer seleção de componentes em que nós vamos utilizar no campo. Legal? Bom, então se você pegou sua caneta aí, ó, seu papel, anota esses dados. Fluido refrigerante 407C. Nós vamos fazer aqui uma prática usando o curso Elector, com a ajuda da nossa engenheira Kedman. Fluido 407C, nós iremos colocar uma capacidade de carga térmica de 7.500 kcal. Vou mostrar para vocês algumas funcionalidades. Temperatura de evaporação de menos 10. Temperatura de condensação 45 graus, né? Lembrando, né? Temperatura de condensação, alguns locais. Desculpa. Superaquecimento de menos de 10K e subresfriamento de 4 Kelvin. Legal? Então, temperatura de superaquecimento, subresfriamento dado em Kelvin, tá? Temperatura de evaporação e condensação dado em graus Celsius, capacidade da minha carga térmica aí em quilocaloria por hora e o meu fluido refrigerante. Bom, basicamente são essas informações que a gente vai precisar usar para fazer o selecionamento correto da minha válvula de expansão ideal que eu vou precisar. Legal? Então, eu vou pedir só para a Kedman compartilhar com a gente a tela. E aí a gente consegue enxergar como a gente consegue fazer o selecionamento correto aí do nosso curso Select. Olha que legal. Obrigado, Kedman. Sensacional. Olha aí, pessoal. Uma ferramenta de trabalho para vocês, onde nós podemos fazer ali, ó, selecionar componentes, selecionar aplicações comerciais, aplicações industriais, compressores, unidade condensadora, quer dizer, controles eletrônicos, sensores e alarmes, né? Nessa aplicação aí, isso, ó, a gente consegue fazer selecionamento de câmeras frigoríficas, selecionamento de retrofit, prumada. Quer dizer, o software Curso Electro te dá informações extremamente importantes. Olha aí, compressores herméticos, semi-herméticos, unidade condensadora. Quer dizer, o que eu preciso, o que eu vou precisar em campo? O que eu preciso selecionar? O Selector. Preciso usar a unidade condensadora? Fazer o dimensionamento? O Selector. Então, usem. Né? O interessante, né? Ele está sempre atualizando, sempre trazendo novidades, informações mais precisas para cada um de nós. Legal? Nós vamos fazer agora o selecionamento de uma válvula de expansão termostática. Seguindo basicamente essas anotações que vocês fizeram, certo? É extremamente importante. Então, vem aqui, ó, seleção da válvula de expansão termostática, clico nela, e aí vai abrir algumas informações que nós iremos precisar acrescentar, tá? São basicamente as informações que nós temos aqui. Mas vamos deixar abrir para a gente possa entender. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, pessoal. Vamos lá. Eu tenho a minha linha de líquido, tá? Lembrando, tá? Eu tenho válvula de expansão termostática, evaporador de expansão seco. Legal? Sistema seco. Tenho o meu fluido refrigerante, eu tenho as minhas conexões e eu tenho a minha família do lado esquerdo, certo? Então, vou selecionar a minha válvula de expansão na linha de líquido, vou fazer a primeira seleção, como eu mostrei para vocês. Qual que seria? Fluido refrigerante. Então, vamos colocar aqui 407C, certo? Conexões, eu tenho ali a minha família, depois a gente vai fazer até mesmo ali um certo comparativo, né, entre algumas famílias, o que nós podemos ter. Kedman também fica à vontade para poder compartilhar todo o seu conhecimento, Kedman, para que a gente realmente possa entender. Conexões, tudo. E agora posso selecionar ali, ó. Vamos selecionar a minha capacidade térmica de quilocaloria, né, que a gente colocou aqui. Vamos selecionar aqui, ó, 7.500 quilocal. Selecionei 7.500 quilocal. Ótimo, legal. Só isso vai ser o suficiente? Não. Qual é a temperatura de evaporação que nós selecionamos lá? Menos 10K. Então, preciso inserir, né, 10K. Ah, professor, mas se eu precisar mudar, né?
fica à vontade. Nós vamos colocar aqui como exemplo para que você realmente possa entender. Selecionei aqui, ó, menos 10 de temperatura de evaporação. Legal? Olha aí, observe que eu já tenho uma certa... um algoritmo já preparado. Temperatura de condensação, né? Se você for olhar do lado direito, daí do meu condensador de condensação, vamos colocar aí que ele irá condensar com 45 graus. Chegou a 45 graus, ele vai condensar, ou ele vai sair da forma de vapor e vir para líquido, certo? Vou precisar também colocar outras informações aí, ó. O subresfriamento. Lembra de qual foi o subresfriamento que vocês anotaram aí? 4 Kelvin. Subresfriamento, né? E o nosso superaquecimento. Vou colocar aí, ó, basicamente, subresfriamento. Isso, vamos colocar um subresfriamento de 10 Kelvin. Aí, legal? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Bom, selecionado, né? A gente vai observar que na família de produtos, nós vamos ter aí família T2, família TU-C, família TE, família TGE e TDI. Vamos selecionar a TE, família TE. Ao selecionar a família TE, nós vamos observar aqui, ó, de acordo com... Olha que sensacional, pessoal. De acordo com a capacidade térmica que eu selecionei, de acordo com o fluido refrigerante, de acordo com a temperatura de evaporação, condensação, superaquecimento, subresfriamento, eu chego na minha válvula de expansão termostática ideal. T2, orifício 4. Observa aí, ó. Isso, obrigado, Kedman. Olha aí, que legal, pessoal. E aí a gente tem a capacidade nominal, 7.593. Lembra que nós selecionamos, né? O ponto lá era 7.500. Bom, posso usar a T2, né? Orifício 3? Não. Por quê? Porque olha só, a capacidade nominal que essa minha válvula ela vai me entregar. Não vai me entregar o suficiente. Observe que está até em vermelho. Quer dizer, indicando, ó, que ela não é a válvula correta para aquela capacidade térmica, com aquele fluido refrigerante, com aqueles valores que eu setei ali. Está muito abaixo do valor de quilocaloria que eu preciso. Eu preciso de 7.500 quilocalorias, foi o que eu dimensionei. Dimensionei para 7.500 quilocalorias. A válvula mais próxima que vai fazer com que eu tenha uma válvula ideal é essa aí, o T24, né? Com 7.000... Tá dando quanto, Kedman? Desculpa que eu não estou conseguindo ver. 7.500 e... Não sei se é 7.593, né? 7.593. Tá muito pequeno? Viu? Uhum. Como? Ah, não, é porque ficou pequenininho, para mim não tem problema, não. E aí eu tenho capacidade mínima. A mínima que essa minha válvula, ela consegue de quilocaloria, né? De 1.898 com, aí, ó, essa minha, se eu não me engano, eu vou ter 99 aí por cento, se eu não me engano, né, Kedman, de uso dessa minha válvula. Quer dizer, quase que, sim. Como? Sim. De uso dessa minha válvula. A velocidade de entrada aí, ó, de 1,08 metros por segundo. Vamos lá. Poderia usar a T25? E aí, pessoal? Vamos só entender. Olha só a capacidade da minha válvula, ela sendo a de T25. Eu vou ter aí uma capacidade dela de 10.030 quilocalorias. Lembra lá o que foi dimensionado? Lembrando, né? Kedman, você pode até nos ajudar. Lembrando que a família T2, eu tenho um orifício intercambiável, correto? Eu posso mudar, então, esse meu orifício, né? Mas quanto maior eu vou ter aí o meu orifício, né? Observe que eu tenho orifício 5, eu faço com que tenha uma vazão talvez um pouco maior, talvez algo que eu não precise. Pessoal, na hora quando você for dimensionar, vamos lá, só relembrando aqui. Kedman, procede certinho, legal? Orifício intercambiável? Sim, sim.
Essa aí ela vai trabalhar com 75% da carga, a outra está mais justa, a outra está mais adequada à carga, dá quase 100% da carga. Bem próximo, né? Quase 100% aí Sim. da capacidade dela, né? Uhum. Outra coisa, pessoal, só para a gente poder entender aqui. Quando vocês forem fazer o selecionamento da válvula de expansão, lembra, é um componente de extrema importância. Tem os valores corretos de carga térmica, porque quando você lançar no software, o software vai te entregar o ideal, o próximo ali, o mais próximo possível para que você possa usar. Vamos fazer o seguinte, Kedman, você consegue colocar da família TU com esses mesmos valores? Sim. Eu acho que os mesmos valores ficam fixados, né? Sim, sim. Isso. Olha só, pessoal, com os mesmos valores fixados, né? Eu tenho aí uma TU9 com capacidade aí de quase 8.607. Bom, eu precisava de 7.500 quilocalorias. Eu vou ter aí 87% dessa carga. E outra, Kedman, corrige, por favor, se estiver errado. Da família TU, eu não tenho orifício intercambiável, né? Orifício fino, Uhum. fixo. Fixo. Então, não consigo fazer esse ajuste. Olha só a importância de selecionamento correto da válvula de expansão. Volta lá para T2, por favor, Kedman, para a gente só poder finalizar aqui só mais alguns entendimentos. Você consegue deixar só o mouse assim próximo lá da faixa N, para a gente pudesse entender o que seria esse N, né? Só para cá. Porque dentro dessa minha faixa aí, pessoal, se não me engano é N, eu vou ter aí valores de temperaturas, né, de evaporação. Ela vai trabalhar num valor X até X. Não sei se exatamente clicando, Está né? aparecendo para Ou se deixou ela. vocês? Bom, para mim, acho que não apareceu, não. Quer ver? Deixa eu... Mas se tiver aí, você consegue explicar para a gente, basicamente, o que seria essa faixa N? Porque muita gente, às vezes, pergunta o que seria esse N, né? Que é a faixa que eu vou ter de evaporação. Vai trabalhar um exemplo, de menos 45 a menos 10. A faixa N é de menos 40 a menos 10. A faixa B é de menos 60 a menos 25. Faixa D de 0 a menos 50. E a faixa P de 30 a menos 20. Isso, obrigado, Kedman. Excelente, ótimo. Nada. Então, pessoal, basicamente, selecionei. Ela está dentro, então, daquela minha temperatura de evaporação que eu preciso. Então, está super correto selecionar. Cuidado, né, quando você for selecionar, né? Então, o software está me entregando um valor muito preciso. E se eu quiser até mesmo, né, colocar, por exemplo, que o software consiga me dar somente algumas, né, ou, se não me engano, 5, 6, 7, eu consigo filtrar isso, tá, pessoal? Também. Consigo colocar alguns critérios, como, por exemplo, eu quero 100% dessa carga. Qual é a perda de carga que talvez eu tenha no distribuidor? Então, eu consigo fazer esse selecionamento, né? É de muita importância, pessoal, que a gente faça esse selecionamento. Até mesmo o tema dessa webinar foi, né? Como é que eu consigo fazer o selecionamento correto da minha válvula? Nós vimos aqui, né, nessa webinar, durante todo esse conteúdo que nós tivemos aqui, compartilhamos, vimos a importância da válvula de expansão no sistema frigorífico, né? Vimos aqui a questão do posicionamento, do bulbo, o que nós tínhamos no passado, que são os dispositivos do tipo capilar, o que nós temos hoje. E, pessoal, nós estamos caminhando para válvulas de expansão eletrônica, onde essa modulação do superaquecimento é ajustado de acordo com os valores que eu colocar. E isso é feito de modo automático. Claro que o sistema mecânico, né, traz excelente confiabilidade, mas um sistema, quando tem uma válvula de expansão de modo eletrônico, eu tenho muito mais ganho, eu tenho muito mais eficiência energética, e hoje nós estamos falando muito disso, né? Ganho de eficiência energética, ganho de estabilidade no meu próprio sistema, né? Então, com certeza, né? É um futuro presente, podemos dizer assim, né, Kedman? As válvulas de expansão eletrônica. E, pessoal, com certeza, espero que nessa webinar aqui a gente possa ter alcançado o objetivo, que é mostrar para vocês como nós podemos fazer o selecionamento correto, vimos a importância, né, de inúmeras situações que nós poderemos mencionar aqui para vocês
sobre válvula de expansão eletrônica, né? Com certeza nós iremos fazer mais webinar. Fique ligado também aos nossos vídeos com dicas bem rápidas e curtas para que você, técnico, possa entender e em campo tirar aquelas dúvidas, né? E fazer aí uma manutenção ou uma instalação de qualidade. Eu fico muito grato, professor Léo Souza, fico muito agradecido a toda a equipe da Danfoss por essa oportunidade dessa tardezinha da gente poder compartilhar esse conhecimento. Tem algumas perguntas, Kedma? Alguma coisa assim? Ou Bianca? Oi, Léo. A gente tem aqui algumas perguntas, sim. Eu vou ler para vocês, tá? Tudo bem? A primeira é: qual a Diga. mínima pressão de condensação que a válvula de expansão termostática irá trabalhar corretamente? Boa. Vindo do meu condensador, né? Ela vai entrar ali, basicamente, com uma pressão um pouquinho mais elevada, né? Talvez com 120, não sei exatamente. Teria que... Porque isso vai depender também para cada sistema, né? A gente não vai conseguir cravar exatamente ali um valor de pressão assim fixa, né? Mas vai vir com uma pressão um pouquinho mais elevada. E vai sair basicamente aí com 40, né? O que eu tenho talvez de retorno lá no meu evaporador, pro meu compressor, no caso, né? 120, Beleza. 190, mas... Qual é o percentual de ganho em porcentagem da eletrônica para a mecânica? Pessoal, vou ser sincero para vocês, eu acho que poderia dizer que é quase que 100%, né? Assim, a válvula, é claro que a válvula de expansão eletrônica a gente não vai instalar e simplesmente deixar lá por deixar, né? A gente vai colocar ali os ajustes que a gente precisa. Mas ela faz o ajuste do superaquecimento, né? Sem com que a gente precisa fazer de algo manual. Então, vou ser sincero, é quase que um ganho aqui de 100% entre uma válvula de expansão termostática para uma válvula de expansão eletrônica, né? Eu tenho muito mais eficiência, como eu falei para vocês, eu tenho muito mais ganho com a válvula de expansão eletrônica. E tem muita gente que tem feito o seguinte, ó, eu já vi algumas instalações, o pessoal usando válvula de expansão eletrônica e uma válvula de expansão termostática, até para que eu possa ter uma certa redundância, né? É mais por redundância fazer com que eu tenha, né? É claro, eu vou ter ali uma válvula, um GBC, um registro, porque as duas não vão atuar, né, juntas, né? Eu vou ter um registro, porque, né, eu tenho um ganho maior, mas caso eu precisar fazer uma manutenção, algo assim, eu não paro a minha unidade condensadora, eu não paro a minha câmera, eu passo então para a minha válvula de expansão termostática. Mas eu vou ser sincero assim, quase que para mim, quase que um ganho quase que de 100%, né? Até pela eficiência que uma válvula dessa ela possui. Próxima pergunta. O Cool Selector está disponível para Android? Boa, aí eu deixo com o pessoal da Kedma. Kedma, você consegue? Porque para Era Android, isso, eu acho que eu não vi, né? era Não isso que eu tem ia para falar. Android. Não, é só pelo computador ou online. Ele pode instalar no computador ou ele pode acessar o Cool Selector online. Ah, quem sabe um dia, talvez, né? Né? Não esteja na palma da mão, né? Lá, pessoal de desenvolvimento de aplicativos, a gente já tem tantos, né? Léo e Kedma, se quiserem complementar alguma coisa, deixo vocês à vontade, tá? Pessoal, Antes fico da muito gente feliz, muito finalizar. grato pela sua oportunidade, né? Nós termos tirado esse tempinho da nossa tarde para compartilhar conhecimento. Eu acho que o compartilhamento de conhecimento, isso é de extrema importância, né? Ninguém é detentor de todo o conhecimento do universo. Eu acho que quanto nós mais compartilharmos, quanto mais nós ensinarmos, quanto mais nós aprendemos, eu aprendo constantemente com todo mundo. Eu acho que se a gente sempre ter a mentalidade aberta, né, a fim de poder adquirir mais conhecimento, isso é muito bom. E quanto puder, né, tiver força, saúde, se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Eu acho que é a nossa meta de vida, a gente compartilhar esse conhecimento, para que vocês, técnicos, se beneficiem também quando vocês estiverem em campo. E esses são os votos que eu tenho
para todos vocês e uma ótima tarde. Muito obrigado. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, pessoal. Bom, nós esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes da gente se despedir, nós queremos convidar vocês a nos seguirem em nossas redes sociais. Também os convidamos a se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns de nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. E nosso site, colocando Revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site, ou, caso prefiram, poderão acessar também o nosso site digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e se inscrever gratuitamente em todos os webinars que quiserem. Para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. Aproveito a oportunidade para convidá-los a ouvir o nosso podcast Dribladores da Refrigeração. E, novamente, agradecemos a participação de todos e esperamos encontrá-los em nossos próximos webinars. Até logo!